como se ensina dentro da dança urbana, como se ensina, como se aprende, como se explora, como se desenvolve a essência dessa dança. Então, assim, como que você, Henrique, consegue ensinar um balanço? E a Tati, como você cria a atmosfera do clube dentro, por exemplo, de uma aula de house? O quanto eu sei sobre hip hop dance já é um recorte. Do que eu sei sobre hip hop dance, o que eu acho que deve ser ensinado é um recorte do recorte. Do que eu acho que deve ser ensinado, aquilo que eu entendo que eu tenho capacidade para ensinar, já é mais um recorte do recorte do recorte. Quando é que entra o aprendiz da aprendiz? Essas manifestações, por serem como qualquer outra dança, são produto do contexto de onde elas vêm, são produtos do meio, são produtos de cultura. Se você não está diretamente inserido ou inserido nos contextos nativos dessas danças, tem coisa que não vai vir. E vernacular é a manifestação popular quando acontecendo no seu ambiente nativo. Tem uma ideia do Gustavo Cortes, ele fala que quando não há tradição, o que a gente tenta fazer é a tradução, mas na tradução sempre algo se perde. Então eu acredito mesmo que há limitações. A sala de aula ela não vai conseguir emular tudo que o contexto original pode promover. Mas a ideia deve ser essa, tentar emular. Você vai tentar fazer o máximo possível. 100% não dá? Não dá. E quantos por cento dá? Tem coreografia naquele ambiente? Quando tem coreografia, acontece de que jeito? Tem danças sociais, as pessoas dançam juntas. Quem puxa? Como é? Que tipo de dança social? Se eu quero tentar fazer com que as pessoas que vão aprender essa linguagem aprendam ela o mais perto possível da sua forma, das suas motivações originais, eu tenho que tentar emular isso. E a segunda estratégia, que para mim é muito cara, muito valiosa, contextualização histórica. História. História é a melhor ferramenta que a gente tem quando o acesso direto aos contextos nativos é impossível. Tem uma coisa que eu acho que é muito essencial, que é a relação com a música, sabe? Porque muitas vezes as pessoas querem aprender danças pelo movimento. E a maioria dessas danças sobre as quais a gente fala existem porque existia um determinado tipo de música naquele momento, dentro desse contexto histórico-cultural, né? E essas músicas, junto com todo esse contexto histórico e cultural, que moviam, no momento em que essas danças surgiram, esses corpos. Antes do interesse pelo passo, antes do interesse por como se move, ou por técnica, ou por seja o que for, que é primeiro a música. Por exemplo, no Wacken, a música disco, você falou do personagem. Na verdade, a gente tem essa brincadeira, vamos dizer, com os personagens, porque era um momento em que as pessoas aproveitavam para sair da sua vida, que de alguma forma era sofrida por tantas questões, e entravam nos personagens do cinema, naquelas divas, e brincavam com as músicas. E então, como é que eu trago isso para a sala de aula? Trazendo contexto histórico, mas talvez também falando assim, o que essa música te diz, se você escutar? Todas essas nuances dessa música, você sabe o que ela está falando? Hoje a gente fala sobre a essência do movimento, como contexto histórico daquele movimento, a música que surgiu ali na festa e que surgiu aquele movimento, e a partir da essência, e não a partir dessa mecânica. É um balanço positivo, não é? Sem dúvida. Principalmente falando em manifestações populares que têm originalidade, personalidade como uma das principais moedas de troca, um dos principais parâmetros de valorização, de crédito. E inclusive quando a gente faz um rastreio, né, uma engenharia reversa no contínuo das danças afro-estadunidenses, afrodiaspóricas em geral. Eu não quero falar todas, mas eu vou falar inúmeras culturas africanas, do continente inteiro, de tantas sociedades diferentes, a ideia de que você vai ter que lidar com o paradoxo da existência comunitária, você é parte de uma comunidade, você faz essas coisas que nós fazemos e você participa do fazer. Porém, a gente quer ver você.
Você é comunidade, mas você é indivíduo. Nas danças urbanas, que são parte do contínuo afrodiaspórico, isso é muito presente. Todo mundo vai fazer junto. Mas se todo mundo fizer igual, isso se dissipa rapidamente. E nos contextos vernaculares, não tem graça, não tem peso, não tem grande valor. Vocês vão perceber que sempre no meio das coreografias, portanto coreografias, então todo mundo faz a mesma coisa, certo? Mas o plano é que não seja igual. É valorizado quando você faz uma pausa no meio e retoma 2 tempos depois. Quando no meio de uma transição você faz um giro e para de costas, mas depois volta na hora certa para reiniciar a sequência. Eu não tinha nenhum contato ainda com House Dance e a nossa internet ainda não era uma internet de Google, de pesquisa e de YouTube tão fácil. E aí pessoas que já faziam esse House Dance aí, faziam passos, né? Traziam passos pra gente. Ah, tem esse passo, como é a grande fragilidade, as danças chegarem pra gente por passos. Não, a cultura do House que eu aprendi é estar no meio de um monte de gente, de qualquer profissão, de qualquer tipo de vida, de qualquer corpo, um monte de gente misturada, variada, curtindo estar naquele momento, se movendo naquela música. Se movendo como? Dançando passos nas rodas? Não, assim ó, um corpo dançante. E eu estava ali no meio daquele corpo, daquela massa dançante e pensei assim, agora eu vou tentar fazer aquele passo que eu tenho ódio dele. Eu consegui. 1000 pessoas tinham falado qual era o jeito certo, qual era a técnica, qual era o joelho que sobe, tem que subir o joelho, tem que não sei o que, eu não tinha entendido nada. Foi só eu me enfiar no meio daquela massa que se movia respondendo aquela música, que eu tentei fazer aquela estética daquele passo e ela aconteceu. É dança de gente em ambiente orgânico. Então é impossível alguém poder falar como é que faz ou como não faz. Coreografia sempre existiu. Não há registro de uma era nas street dance em que não houvesse coreografia nos seus contextos originais. A segunda forma pela qual essas danças se manifestam é pelas danças sociais. Aí é também uma coreografia, até porque, por ser simples na sua estrutura, ela permite, ela até quer que ela seja aprendida em tempo real, que novas pessoas passem a fazer parte ali, não tem limite. E essas danças se manifestam também no freestyle. Freestyle é, faz aí o que você quiser, é você. Essa é a parte responsável pela individualização. Eu tenho uma crítica a como normalmente a gente trabalha essas danças na grande maioria dos processos que são promovidos. Há um desbalanço total, há um desequilíbrio monumental, assim. São ofertados muito mais processos coreográficos do que os outros. É essencial que os objetivos de quem está procurando, do aprendiz, da aprendiz, e as ofertas de quem está ensinando, está guiando os processos, estejam alinhadas. Porque se você dá aula de house dance, é isso, você dá aula de uma linguagem que antecede você. As suas limitações não podem limitar a dança, não definem a dança. A dança é maior do que você, então agora você vai precisar lidar com isso, né? Não tem muito jeito. Agora, cara, eu dou aula de coreografias. Que legal, eu estou procurando aulas de coreografias. Que legal, então vamos embora, deu tudo certo. Porque se a pessoa é exposta a essas danças através do contexto original, por exemplo, ao house dance, no clube, provavelmente essa pessoa vai se interessar menos por uma aula coreografada de house dance. Então, a gente precisa usar a coreografia como estratégia, porque a coreografia é o caminho, é a ferramenta que esta pessoa que está na sua sala de aula que vai fazer essa pessoa entender que ela está dançando. Na cabeça dela, né, a sensação dela é que ela aprendeu a dançar quando ela conseguiu juntar passos. É uma sensação de conquistei, olha, juntei X passos e fiz uma coisa maior. Então vamos também traçar caminhos para a gente chegar nessas outras tantas conquistas, que são as que de fato vão fazer a gente ter esse conjunto de elementos que vai te aproximar de fato dessa dança que você procurou e não apenas de performances estéticas. Como a gente vai conduzir a entrega do conhecimento, depende muito de para quem a gente está fazendo isso e qual era a expectativa que essa pessoa veio fazer. Acho que, de qualquer forma, me entendo responsável por entregar não só movimentos, né? Então, o caminho é esse.
é ir criando dentro dessas aulas que são práticas a curiosidade. Usar a estratégia da curiosidade mesmo. Gente, essa música, às vezes as pessoas nem percebem a música. Olha essa música não é demais? Ouve um pouco, para de dançar. Estão sentindo? Sabe que esse DJ, não sei quem, não sei que lá, deixa a curiosidade, não conta a história inteira. Então assim a gente vai criando a curiosidade, não impondo, porque você vai dançar house, você tem que saber. E faz eles se sentirem pertencentes, né? Assim, muito mais, aproxima muito mais. Muito mais.